Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Abrir nossas Bíblias no Antigo Testamento, no livro dos Juízes, lá no Antigo Testamento, livro dos Juízes. O capítulo é o capítulo meia dúzia, capítulo 6. Os juízes foram colocados por Deus em Israel, porque Deus não queria dar aos israelitas um rei humano, porque ele mesmo era o rei. Então ele tentou de diversas maneiras poder governar aquele povo, e o fez de diversas formas e maneiras. E uma dessas maneiras foi exatamente por meio dos juízes, que antecedeu o período dos reis. Então, cada época, Israel tinha um juiz e teve inclusive uma juíza. Quem se lembra o nome da juíza? Débora, né? Foi uma mulher forte de Deus, e que desde o Antigo Testamento apresenta que as mulheres podem sim estar em liderança, elas podem sim exercer também papel de liderança no reino de Deus, de acordo com os parâmetros da palavra do Senhor. Em Juízes 6 nós encontramos uma conhecida, mas sempre interessante narrativa, história, que nos fala de um grande homem de Deus. E até por hoje ser esse dia do pastor, quando eu pensei em dar uma palavra para os irmãos, grandes pastores, grandes líderes da Bíblia, eu me lembrei de Gideão, porque tem tudo a ver com essa nosso tema desse ano, né? Qual que é mesmo? Vamos falar todo mundo numa voz só, no 3, 1, 2, 3. Tempo de avançar. Então, sempre é importante a gente estar lembrando dessa, quase um grito de guerra, né? Tempo de avançar. Mostrando que o povo de Deus não pode ficar paralisado. Nada pode paralisar a obra do Senhor. Nada pode paralisar o povo de Deus, não é? E as grandes batalhas da Bíblia, sabe, irmãos, elas nos ensinam muita coisa. Elas nos ensinam primeiro para a nossa vida prática. As batalhas da Bíblia sempre nos ensinam que nós também estamos em batalha. E é interessante que as táticas de guerra, elas são importantes até para a nossa vida cotidiana, a nossa família, o nosso casamento, a nossa ação na corporação onde nós trabalhamos, na empresa, etc. Não é? Os irmãos sabem que grande parte do avanço tecnológico, por exemplo, que nós temos hoje, é por causa das guerras que o mundo enfrentou. Sabia disso? Até o seu celular, hoje, ele foi já um modelo bem rústico, é claro, mas na época, especialmente da Segunda Guerra Mundial, as comunicações, etc., os satélites, etc. Então a guerra, ela não é tão ruim, não, ela nos traz, ela nos ensina muita coisa boa. Então as batalhas da Bíblia têm que nos ensinar algo. E hoje eu quero compartilhar para os irmãos como um líder, né, que foi Gideão, ele pode nos ensinar que apesar de em algumas áreas da nossa vida, da igreja, do nosso trabalho, as nossas chances serem pequenas acerca de alguma coisa, mas ainda com chances pequenas, podemos ter grandes vitórias. Amém? Chances pequenas, grandes vitórias. Eu gostaria que, mesmo depois de lermos os versículos, os irmãos permanecessem com as suas Bíblias abertas. Eu quero ler, em primeiro lugar, capítulo 6, a partir do versículo 11. Vou ler alguns versículos e depois alguns versículos do capítulo de número 7. Juízes 6, 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abizrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor, perceba que a expressão anjo está iniciado com letra maiúscula, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Em algumas traduções diz: o Senhor esteja contigo, homem valente, ou varão valoroso.
Verso 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato eu posso contar com o seu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço que não vá embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo disse, apanhe a carne e os pães sem fermento e ponha sobre a rocha. Agora, alguns versículos do capítulo 7. A partir do 16 do capítulo 7. Gideão dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse, observem-me, façam o que eu fizer. E quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. E quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos, e as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão. E cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram, correndo e gritando. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que assim como ela foi inspirada pelo Senhor, escrita e permanece conosco até hoje, que da mesma maneira o mesmo Espírito possa nos iluminar, amém, e possa nos dar discernimento e possa fazer-nos aplicar a tua palavra à nossa vida. É assim que te oramos em nome de Jesus. Graças a Deus. Já ocorreu a você obter vitória em alguma situação da vida, talvez em alguma situação familiar, talvez em alguma situação no trabalho, ou mesmo em relação à saúde, né? Em situações que você tinha chances muito pequenas de ter vitória, talvez uma causa, né, na justiça, não sei, mas situações que você tinha chances muito pequenas de obter vitória, mas ainda assim você teve vitória naquela causa. Quem pode, não precisa falar não, só levantar a mão para eu ver. Várias pessoas. Muito bem, eu também várias vezes já tive experiência assim, de mesmo com chances pequenas em relação a alguma coisa, obter vitória. E às vezes quando nós temos chances pequenas em relação a alguma coisa, às vezes nós não queremos persistir, nós entregamos os pontos, nós falamos, deixa para lá, não tem chance disso, não vou conseguir. Mas na verdade a história, ela é contada a partir dos vitoriosos que tinham chances pequenas. Se você olhar na história, os grandes vultos da história eram homens e mulheres limitados, mas que obtiveram vitórias incríveis. Como, por exemplo, Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra, um homem que já estava para se aposentar, um homem pacato, um bonachão,
que ninguém acreditava, e todo mundo pensava que poderia ter sido qualquer líder na época da Segunda Guerra, menos Churchill. Mas ele foi o grande protagonista da guerra, e não fosse ele, com a sua perseverança em animar os ingleses, mesmo sob bombardeio alemão na Segunda Guerra, ele no rádio, sempre anunciando, falando, levantando, digamos, a moral da grande nação britânica, levou aquela nação, juntamente com os aliados, é claro, mas um protagonismo muito grande da Inglaterra, a resistir por muito tempo, até que os Estados Unidos resolveu entrar na guerra. Mas até então a Inglaterra que segurou a onda quase toda. Os Estados Unidos entrou no final da guerra, já para acabar com a guerra. Não é? Improváveis que fizeram história. Eu gosto desses camaradas. Eu gosto dos improváveis. Eu gosto daqueles que as pessoas olham para ele e não dá nada para ele. Mas Deus olha para ele e vê uma vitória, e vê uma coisa grande, e vê uma coisa abençoada na vida dele. Talvez porque eu me identifique assim como um dos improváveis. Alguém que parece que tudo que ia tentar fazer não dava certo. Contava outro dia para as meninas aqui antes da vigília, né? A minha querida Amanda, a Sara, acho que a Ana Beatriz, a Esther, Isabel não. Isabel não vem de vigília de oração, é só o povo crente. Veio sim, ela veio, só que chegou depois. Que eu já fui cabeleireiro, eu contava para elas. Imagina eu, cabeleireiro. Agora as mulheres vão ficar com medo de mim, porque eu olho para os cabelos do povo. Olha o cabelo do Marcelo que está bonitinho. Ó. Você me dá uma marca dessa tinta aí, que o meu tabete Santo Antônio está funcionando direito aqui, não. Mas aí eu fui, viu, irmão Jairo? Tive a oportunidade de trabalhar num salão muito chique lá em Belo Horizonte. E eu relutava com Deus para não ir para o seminário. Eu relutei 1 ano, depois que saí do ensino médio, para eu ir para a faculdade de teologia. Eu queria fazer qualquer coisa, menos ir para o ministério. Queria comprar meu carro. Tinha feito 18 anos, queria ter meu carrinho. Comprei depois um Fusquinha 68, uma beleza. Igual o carro do Fred Flintstone. Não tinha fundo, não. Tinha o quê? Mas essa é outra história que eu conto depois. E aí fui trabalhar, irmã Nadia, num salão de beleza, imagina, irmã. E eu gosto de cortar cabelo, corto até hoje. Então, morrer de fome eu não morro. Vou no Proeme agora, se eu for, eu vou cortar cabelo. Você também, né, Rodrigo? Mas tem um negócio que eu não gostava, não gosto, nunca mais fiz. Tal de escova no cabelo das irmãs. Você fez escova hoje, né, irmão? Não, né? Fez, né? Fez, né? Porque o cabelo é bom mesmo. Aí chegou uma senhora para fazer a escova, né, Amanda? Chegou para fazer a escova. E os meus colegas estavam ocupados, eu era o mais novato, falou, faz com ele. E eu fiz a escova, irmão. Imagina eu fazendo a escova. Puxo o cabelo, aquele secador em cima da minha mão até vermelha. Nadinha, já sofri, minha filha. Nem pastor já pensou. E fiz aquela escova, e muita luta, mas terminei. Falei, oh, beleza. Ficou até mais ou menos a irmã com o cabelo arrepiado para cá, outro para lá. Ficou bonito. Só que, assim que terminou a escova, a pessoa perguntou, quanto é? Sei lá quanto é, vamos supor que seja R$100 a escova, talvez, não sei. Ela pagou, pastor de princípio. Aí ela falou assim comigo, você faz um favor para mim? Eu falei, faço. Achei que era aquele laque, aquele existe aquele ainda, né? Fica cheiroso. Mas ela falou assim, Marcelo, você pode lavar para mim? Para os homens que não entendem, lavar é tirar todo o serviço que eu fiz. Perder todo o serviço. E eu fiquei desconcertado. Eu, quando fico assim em choque, parece que o chão sai debaixo do meu pé, parece que minha alma sai do corpo. Eu fico me olhando de cima, assim, vendo o meu corpo, o que ele está arrumando. Aí meu colega, muito solícito, chegou rapidamente, falou, vai para lá, deixa que eu faço. Lavou o cabelo da moça e eu... Irmãos, aquele dia acabou para mim.
O mundo perdeu um grande cabeleireiro. Mas ganhou um grande pastor. Depois eu te dou seus 10 reais, que nós combinamos ali antes do culto. Improvável. Os improváveis são aqueles que Deus usa, sabia? E parece que tudo que eu fazia estava errado, não dá certo nada. Não tem jeito. Mas eu não entendia que era uma maneira de Deus também estar me guiando. E Deus faz isso. Às vezes deixa a gente passar por esses perrengues, por essas situações difíceis, exatamente porque Ele quer nos colocar no lugar que Ele precisa de nós, onde Ele nos quer. E às vezes a gente precisa passar por momentos assim. É o caso de Gideão. Se você olhar aí no capítulo 6, que nós lemos os primeiros versículos, você vai ver a situação de Israel. Israel estava sitiada, era um país, digamos assim, sem rei, tá? Não tinha rei. E a Bíblia diz que na época dos juízes, cada um fazia o que queria. Imagina, se não tinha rei, não tinha lei, não tinha justiça também. A justiça, ela era frouxa. Cada um fazia o que quisesse. Então, cabia aos juízes, colocados por Deus, né? Só tinha o poder judiciário. Não tinha o executivo nem o legislativo. Mas eles não davam conta. E aqui o país está tomado pelos midianitas. E a Bíblia diz o motivo. Se você olhar no verso 6, né, a Bíblia diz que os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso, durante anos, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Interessante isso. Ou seja, a base, o motivo daquela situação de Israel estar vivendo o que estava vivendo era um motivo espiritual, era uma crise espiritual. Por isso, irmãos, sem querer espiritualizar tudo, para mim, toda crise ela tem um cunho espiritual. Toda crise que você esteja vivendo, no casamento, na sua vida pessoal, no trabalho, a igreja, o país, a nação, o mundo, é crise espiritual. Ou então a Bíblia está errada. Israel desobedeceu ao Senhor como nação, e a Bíblia diz que o Senhor entregou Israel nas mãos dos midianitas. Porque Deus nos entrega. É igual um pai com o filho, quando o filho está muito teimoso. Não vai não, eu vou. Não vai não, eu vou. Não vai não, eu vou. Minha sobrinha mesmo veio aqui no Brasil nos meus 30 anos de ministério. A outra Esther. Ela, os irmãos sabem, é suíça. Minha irmã casou-se com um suíço há mais de 25 anos atrás e foram morar na Suíça e lá teve os filhos. E suíço gosta de montanha, irmão. Nunca vi. Tem suíço aqui não, né? Eles gostam de subir na montanha, já, na montanha gelada. Aí ela, que é a primeira coisa que ela viu quando chegou em Valadares? Suíço, montanha, o que vocês acham? Chegou e ficou doido que Bituruna. Que Bituruna. E quando tem aquelas nuvens de Bituruna igual hoje de manhã mesmo, parece que é Suíça, é quase igual. Só falta o chocolate. Quer subir na montanha, quer subir na montanha, quer subir na montanha. Um sem juízo aí, que eu não sei quem, arrumou uma subida na montanha. Tá certo? Porque eu falei com o pastor de jovem, tem que subir montanha. Não, você tá doido, eu vou morrer se eu subir a montanha. Pois é, ele falou mal de mim, aqui é chumbo trocado. E a menina queria subir a montanha, irmão, e uns malucos aqui resolveram subir a tal da montanha. Eu falei, eu não subo montanha, já estou descendo a montanha. E foram subir a tal montanha, viu, irmão Zé Neto? Suíça, vestiu roupinha de suíço, subir montanha. Quem é essa montanha de 1.000 e poucos metros? Na Suíça é 4.000 metros a montanha. 500 metros já estava... Não fosse o João Paulo lá para pegar e carregar e acabar de subir os outros 1.000 e tantos metros. 6 horas da manhã, meu telefone toca. Ô tio, vem buscar. Estou vomitando, estou passando mal. Aconteceu, Suíça. Gosta de montanha? Mas essa montanha aqui é diferente. Aqui a gente puxa o ar e o ar não vem. Aqui não é fácil, não. Né? Aqui não é fácil. E aí,
tivemos que vir embora, mas na tema. A mãe falou, não vai. Eu falei, não vai mexer com montanha brasileira. Montanha brasileira é diferente. Temor. Então, às vezes, quando um filho tema muito, a gente fala, então vai. Na seguinte, vai, ué. Você está temando? Vai. Né? Diz que tem várias maneiras de aprender. Uma delas é quando o inteligente ele aprende com o erro do outro. Por isso que a Bíblia é cheia de gente errada. Para a gente ler as histórias das pessoas erradas, se a Bíblia fosse um livro de gente certa, não servia para nós somos certos. Nós somos tudo bagunçado mesmo. Então a Bíblia é livro de gente errada, para a gente errada igual nós, aprender com eles e não fazer o que eles fizeram. O inteligente ele aprende com o erro do outro. Não é? O idiota não. Ele vai lá e aprende na prática. Ele quer passar pela prova, dando glória a Deus. Então vai. Quando eu peguei ela no carro, ela entrou no carro comigo, lá no alto da montanha já. Ela falou, tio, me lembra, nunca mais subi nessa montanha. Hashtag fica a dica, minha filha. Vai chegar na Suíça e falar, tem uma montanha no Brasil que eu não consegui. Deus é assim, Ele nos entrega também. Quando a gente está muito temoso, Ele fala, então vai subir montanha. Você quer subir? Eu estou falando para você não ir. Vai subir montanha. Então, a Bíblia diz que Deus entregou os israelitas na mão dos midianitas. Aliás, na quarta-feira agora, nós vamos continuar o nosso estudo da carta aos Romanos, capítulo 1. E vamos falar das 3 entregas de Deus que estão lá. 3 entregas. Então, quem quiser ouvir, vem ouvir quarta-feira as 3 entregas que Deus entrega às pessoas. Mas Ele entregou Israel. E qual que era essa entrega? Tudo que os israelitas plantavam, os midianitas vinham e arrancavam. Imagina o que é isso. Eles plantam, vem o inimigo e arranca. Tem gente que parece que vive dessa maneira também. Tudo que faz, não dá certo. Vai fazer escova nos outros, não dá certo. Não dá certo. Lembra, muitas vezes é Deus te cercando, te protegendo. É Deus te cercando, te protegendo. E aí, a Bíblia diz que então, todo mundo estava escondido na caverna. Você lê aí o texto que nós lemos. Com medo dos midianitas, eles abandonaram as plantações e foram para a caverna. Mas teve um medroso, guarda bem isso. Não existe ninguém corajoso. Viu, Tiago? Não existe ninguém corajoso. Viu, William? Existe o medroso, que vai com medo mesmo. Aí ele vira corajoso. Na verdade, ele é medroso. E esse era Gideão. Ele então sai do buraco, sai da caverna, não é? E ele vai, como diz a Bíblia aí, não é? Ele vai pisar ali nos grãos para fazer o trigo, né? Para fazer uma comida para ele comer, no lugar onde antes se pisavam as uvas, né? Se pisavam as uvas. Quer dizer então que ele se arriscou quando todos se escondiam. Está no verso 11, né? Ele está ali pisando o trigo no lugar onde se pisava as uvas. Ou seja, ele se torna na vista do inimigo. Ele fica na vista do inimigo. E ali ele está pisando trigo para fazer um bolo, talvez, uma comida, e está então vulnerável à ação do inimigo. Isso é coragem. Ele se mostra corajoso, ele sai da caverna. Ele fala, eu vou morrer de fome nessa caverna. Eu tenho que então tomar uma decisão. Então, a história é feita por aqueles que, mesmo medrosos, menos improváveis, como eu falei sobre Winston Churchill, mas são pessoas que tomam posição porque não tem outro jeito. Há situações na nossa vida que nós temos que tomar posição, porque o não tomar posição também é uma tomada de posição, mas é a pior delas. Nós temos 2
possibilidades: ou somos protagonistas da nossa história, fazemos as nossas escolhas, ou deixamos outros escolher por nós. Gideão resolve, mesmo na crise, se tornar uma solução. Isso que Juízes 6 e 7 fala, não é? Quantos de nós não tivemos que assumir situações que os outros se esconderam? Estou agora com meu pai idoso, com mal de Alzheimer, e até que agora a coisa apazigou, mas quanta luta para 8 irmãos, somos 8 irmãos ao todo, 8 irmãos cuidar de um pai idoso. E um pai idoso cuidou de todo mundo. Deu estudo, deu comida, bem ou mal, mas deu. E agora é essa luta para a gente cuidar dele, agora apazigou. Mas alguém desses irmãos teve que tomar uma postura, uma posição, enquanto os outros queriam se esconder. Não, assim, eu não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Alguém teve que bater uma tela e falou: não, vai ser assim. É tanto para cada um todo mês e pronto, acabou. Ponto. Quantas situações na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, na sua família, você não teve que tomar posição quando todo mundo queria esconder? Ninguém queria se mostrar, e você falou: não, eu vou para o meio do lagar, pisar aqui no meu grãozinho, eu tenho que lutar, e conseguiu vencer. São essas pessoas que Deus usa, porque assim que ele está lá, olhando para todo lado, esperando uma flechada, uma pedrada na cabeça, quem que aparece? A Bíblia diz: o anjo do Senhor. E por isso eu pedi para você prestar atenção que a palavra anjo na sua Bíblia aí está com letra maiúscula. Geralmente os teólogos dizem que quando a expressão anjo aparece com letra maiúscula, é uma teofania. O que é uma teofania? É uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. É aquele homem, o quarto homem na fogueira, o homem que vai conversar com Abraão debaixo do zimbro, e é talvez o próprio Cristo que aparece aqui para resolver o problema. E Jesus é assim mesmo. Quando nós estamos numa situação de perigo, mas tomamos uma iniciativa, Ele vem. E Deus, logo no versículo 12, né, o anjo do Senhor chega para Gideão e diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E ele está lá. O anjo chega para ele, e eu gosto da tradução antiga, né, que fala assim: o Senhor está contigo, varão valoroso. E a Bíblia diz que Israel estava anos escondido na caverna. E ele está lá, saiu rapidinho, pegar o trigozinho dele, fazer um pão de queijo lá de Israel, sem queijo. Imagina, você está numa situação difícil. Viu, irmão Emilson? Você está orando, você está malhando seu triguinho, e o anjo do Senhor aparece perto de você. Não sei como é que é esse anjo. Eu acho que eu ia tomar um susto primeiro. Aí o anjo fala assim: Emilson, eu estou com você, varão valoroso, homem valente. Você grita o quê? Glória a Deus, aleluia. Não é, irmão Emilson? Mas sabe o que o Gideão faz? Estava tão deprimido. Quando a gente está muito deprimido, muito triste, a gente não consegue se alegrar com nada. Está comigo. Se o Senhor estivesse comigo, eu não estava nessa situação aqui, não. Cadê aquele Deus que os nossos pais disseram que tiraram com mão forte do Egito? Essa conversa, rapaz. Como assim? O anjo do Senhor aparece e ele está nessa depressão. Ele está nessa crise, que é uma crise de fé em primeiro lugar. Ele já tinha perdido toda a fé em Deus, parece. Ele falou: vou fazer aqui esse bolinho para mim, como aquela viúva lá da história, vou morrer, pronto. Por que está acontecendo isso comigo? Por que Israel está desse jeito? Isso nos mostra que Deus gosta, irmãos, nós somos corajosos quando nós também conversamos com Deus. Apresentamos a Deus as nossas razões. Você já discutiu com Deus alguma vez? Sem desrespeitá-lo, tá?
Tem como a gente discutir com Deus sem desrespeitar. Eu mesmo, de vez em quando, eu faço isso principalmente tomando banho no banheiro. O chuveiro está caindo e eu estou brigando com Deus. Isso quando eu não estou brigando com um dos diáconos aqui, dos membros aqui, que me fizeram raiva durante a semana. Aquele Marcelo, vai vir comigo. Vou orar para ele. Mas eu normalmente é com Deus. Senhor, mas como que é isso, Senhor? Cura, Senhor, abençoa, Senhor. Senhor, porque os maus prosperam e os servos do Senhor não prosperam? Às vezes a gente, né, o salmista questionava isso. Você já teve uma boa discussão com Deus? Deixa eu ver quem já teve. Tem que discutir com Deus, irmãos, com respeito, tá? Senhor, mas eu estou te servindo, como é que é esse negócio? Eu orei tanto por essa cura e por que não veio? O que está acontecendo? Que negócio que é esse? Precisa ter coragem para fazer isso. Mas é uma coragem de quem também está em paz com Deus, em dia com Deus, está fiel a Deus. Aí a gente pode conversar nesse nível com Ele. Diz assim, ó, eu tenho buscado te servir. O que está acontecendo? Me explica. É preciso ter coragem. E muitas vezes Deus quer isso como um pai. Várias vezes na Escritura nós escutamos o Senhor falando assim, apresenta para mim as suas razões. Diz para mim. E é normal nós entrarmos numa crise na fé. Normal. Porque, aliás, nós precisamos entrar sempre em crise na nossa fé, irmãos. Sabe por quê? O nosso crescimento, segundo a palavra de Deus, é de fé em fé. De fé em fé. De fé em fé. A nossa fé, ela sempre precisa crescer. Jesus disse isso para os discípulos. Então, você só tem um upgrade na sua fé quando você enfrenta uma crise. Sem crise, não tem crescimento. Sem crise, você está estagnado. Você está do jeito que você sempre foi. Então, quando você pede mais fé a Deus, quem quer ter mais fé aqui? Deixa eu ver. Tem gente aqui também que não quer nada, né? Tudo que fala, quer. Mas a maioria quer ter a fé. Quem quer, deixa eu ver de novo, quem quer ter fé? Você não sabe o que você está pedindo, mas tudo bem, glória a Deus, eu já te vi, agora já era. A fé, ela aumenta quando a crise vem. E aí, a gente vai subindo de patamar, como disse um filósofo do futebol recente aí, né? A gente vai subindo. E ele diz, aí o Senhor apresenta para ele um plano, muito maior do que ele. Deus fala assim para ele, ô Gideão, eu tenho um plano para você. Você foi corajoso de sair da caverna e aparecer aqui? Eu tenho um plano para você. E o plano consiste em, você vai libertar Israel da mão dos midianitas. Tá bom para você? É um cara deprimido daquele já. E Deus escolhe ele. Deus é Deus mesmo, né? Por isso nós estamos aqui. Lá o Gideãozão de novo. Aquele não era fraco não, né? Ele diz, olha, verso 15, olha, deu ruim. Estou achando que você está enganado sobre mim. Estou achando que você não me conhece. Ele dá o currículo dele. Né? E o currículo dele está aí no versículo 15. Ele diz assim, olha, eu sou da menor família. Tinha duas tribos, Efraim e Manassés, não sabem, que eram tribos que vieram de José. Você não tem tribo de José entre as duas. Você tem Efraim e Manassés, que são filhos de José. Só que Manassés, ela se dividiu. Uma parte da tribo de Manassés, quando você lê o livro do Êxodo, ela ficou de um lado do Jordão, que ela achou melhor aquela terra, e a outra parte da tribo atravessou. Então a tribo dividiu. Então Manassés se tornou a menor tribo de Israel. Ela já era dividida em duas, ainda dividiu mais ainda. Entendeu? Era menor. Ela era 1/4 das outras tribos. E o nosso amigo Gideão, divide que tribo ele era? Manassés. Ele diz assim, acho que você está enganado, deixa eu te dar meu currículo. A minha tribo, Manassés, é a menor de todas. A minha família, na tribo de Manassés, é a menor, é a mais quebrada, é a mais detonada. E na minha família, adivinha quem eu sou?
O pior de todos. Então você está escolhendo a pior pessoa de Israel. Da menor tribo, da pior família, e o pior da minha família sou eu. Então estou achando que você não sabe com quem que você está lidando. Você vê no endereço errado. Vai, volta para cumprir seu turno de anjo para lá e deixa eu terminar meu bolinho aqui e pronto. Não sou eu a pessoa que você está procurando. Mas o anjo diz assim para ele, essa palavra maravilhosa, né? Que o anjo diz para ele, né? E isso que eu acabei de falar está no versículo 15, né? 15. E o Senhor diz assim para ele: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. É como se Deus dissesse assim para ele: eu sei que você é ordinário. E ordinário é aquele que faz parte de uma ordem, que não tem nada especial nele. Ia mandar você falar com o irmão que está do seu lado para falar que ele é um ordinário, mas é melhor não criar treta, não. Nós estamos tão difíceis de perdoar uns aos outros já, né? Deixa quieto, fala não. Mas Deus está dizendo assim: usa o seu ordinário, que é essa coragem sua de vir malhar trigo aqui no terreno do inimigo, mas o extraordinário você deixa comigo. Amém? Por isso, pessoas ordinárias, como eu e você, realizam coisas extraordinárias. Porque é o Deus do extraordinário que está conosco. É para isso que Deus nos chama. Para realizar coisas extraordinárias. E aí, o Gideãozão, versos 36 e 40, resolve fazer então uma prova. Fala: então vamos fazer prova. Esse é duro, hein? Não se convence. O anjo do Senhor aparece, fala com ele e nada. Então beleza, vamos fazer uma prova, Senhor? Vamos fazer. Deus fala: ok, vamos fazer. Vamos fazer o seguinte: eu vou pegar um pedaço de lã aqui e botar do lado de fora da caverna. A neblina, né? Como é que chama? Orvalho. Meu pai falava assim: lubrina. Está lubrinando. Mas é o orvalho, né? Porque lá no Mata 3 é lubrina mesmo. Aí o orvalho era tão denso, né, que molhava tudo que estava em volta, né? Então ele fala: eu vou botar um novelo lá, um pedaço de lã. Se ele, só ele estiver molhado, e todo o resto estiver tudo seco, mas só ele molhado, então eu vou acreditar. Vamos dormir? Vamos dormir. No outro dia ele acorda correndo, vai lá, o que aconteceu? Só o novelo molhado, tudo seco em volta. Você se convenceria? Você iria? Na fé? Você não conhece o Gideão. Gideão não é qualquer anjo, ainda que seja o anjo do Senhor. Senhor, aqui eu estou com um pouco de dúvida ainda. Vamos fazer diferente? Bom, agora sim, eu vou botar a lãzinha lá. Mas tudo em volta vai ficar molhado. Menos a lã. Pode ser? Vai lá, Gideão. Dormiu? Nem dormiu de noite. Eu não dormiria. Correu lá. Do jeito que ele tinha orado. Esse é o Gideão. Esse é um. Por isso que eu li 2 textos. O capítulo 6 é um Gideão, no capítulo 7 é outro. Como é o novo Gideão? É aquele que mesmo com chances pequenas, ele resolve mudar. Olha só. Se você não mudar, é você que tem que mudar. Se você continuar fazendo tudo como você vem fazendo, você vai colher tudo que você vem colhendo. Tem gente que quer que as coisas mudem em volta dela, mas elas não estão dispostas a mudar. Ouço muito no gabinete. Irmãos, pode continuar vindo no gabinete. Amém? Quero que a minha palavra expulse ninguém, não, tá, irmão? Pode continuar vindo. Ah, você nunca veio, não? Pode vir. Pastor, Deus precisa mudar meu marido.
Aqui, eu conto ou vocês contam? Muda não, irmão. Muda não. As moças noivas aí que vão casar. Ah, pastor, ele vai mudar. Uhum. Vai, sei como é que muda. Muda não. Agora você pode mudar. Pastor, aquela mulher precisa mudar. Precisa. E quando os homens contam a história para mim, não sei porque eu me identifico com eles. Né, Ciro, Samira? O dó desses homens. Nós sofremos demais, irmão. Nós sofremos muito. Um dia eu vou contar uns casos dessa irmã que você fica rindo aqui, ó, falando amém, aleluia. Brincadeira, irmão. Se você não mudar, nada muda. Ah, pastor, minha igreja precisa mudar. Muda também não. Eu sei que tem que mudar. Deus usa você. É a partir de você. E ainda mais se é a crise espiritual, a mudança tem que ser espiritual. O que Gideão faz? Ele, ainda no capítulo 6, versículos 25 até o 34, ele vai lá onde o pai dele tinha levantado uma imagem de Baal, quebra aquele negócio todo, fala, a partir de agora aqui é altar do Senhor, não é de Baal aqui mais não. Tanto é que ele foi chamado de Jerubaal, o que sapeca o Baal, na nova tradução da linguagem do Hélio, que derruba o Baal. E aí o povo todo ficou muito bravo com ele, claro. Derrubou a diversão do povo. Ou seja, ele acabou com aquilo que trazia o problema. Se o problema é espiritual, a mudança tem que ser espiritual. Qual é o altar que está edificado na sua casa? Qual altar você tem edificado na sua casa? Satanás, ele é criativo demais. Cada época ele cria uma coisa para tirar o povo do foco do Senhor. Cada época. Qual altar está na sua casa? Não é? Qual altar? Ah, pastor, aqui em casa nós estamos vendo vulto. Meu filho está sonhando com aquilo outro. Qual altar tem na sua casa? Ah, pastor, vai lá orar. Posso ir, não tem problema não. Mas você vai mudar? Vai mudar as coisas lá dentro de casa ou não? Se não, eu não vou não. Deus requer mudança. E para ele mostrar que ele é mais, Gideão então fala assim, Senhor, tem uns camaradas amigos meus aí, e nós vamos lá pegar essa turma. Olha para você ver a influência dele. 32 mil pessoas resolveram segui-lo para ir derrotar os midianitas. Mas eles eram muito mais. Mas para Deus 32 é muito. A matemática de Deus é assim, menos é mais. Deus olhou para aquilo e falou assim, não, tem muita gente. Aí Gideão fala assim, gente, quem está aqui só por causa da amizade, consideração comigo, mas está com medo, pode ir embora. Dos 32, sabe quantos foram? Está no capítulo 7, versículo 3. 22 mil. Tinha 32 mil. Os medrosos foram embora, ficou 22. Aí Gideão falou assim, bem, agora vamos fazer o seguinte, vamos beber água. Vamos beber água no rio. E Deus falou assim, quem pegar a água, né? Com a mão, então não está preparado. Preparado não. O inimigo pode chegar. Mas quem lamber como lamba o cachorro, ficar esperto. Tá. Sabe quanto sobraram? De 32 mil, que já era pouco, 32 mil. Você é polícia, você sabe que quanto mais polícia, melhor. Não é assim? Para vencer o inimigo. Mas a matemática de Deus é diferente. Ficaram, sabe quanto, irmãos? 300. Talvez um grupo como esse que está aqui. Para destruir o maior exército da terra naquela época.
É preciso mudança. Você precisa contar com Deus. Com Deus, menos é mais. Porque não é com o grande exército, não é com as armas humanas que você vai vencer. Pastor, já falei com meu marido para não botar a toalha, né? Tudo bem, primeiro você tem que ter paciência com seu marido, viu? Aquela torneira que você pediu para ele arrumar, tem só 6 meses? Espera. O que é 6 meses? Tempo passa, tempo voa. Tenha paciência que esse homem de Deus... Glória a Deus. Hein? Calma. Né? Mas menos é mais. Vai orar mais, ao invés de você falar na cabeça dele, parece que não está dando resultado. Tem 40 anos de casado, você está falando, está resolvendo, eu acho que essa tática é... Não sei se você percebeu, mas não está dando certo, não. Vai orar, vai para o joelho. A batalha de Deus é com menos que ganha, não com mais. Mais dependência de Deus. Mas para vencer essa batalha, você precisa usar a arma que você tem. A arma que você tem. Deus dá a eles 3 armas. Eu quero encerrar com essa palavra. Essas histórias malucas de Deus, de gritar e muro cair, rodear 7 vezes, mergulhar 7 vezes no rio, essas coisas de Deus, Deus é assim. Tem que ser do jeito dele. Não é do seu jeito. O problema é que talvez você está querendo que as coisas aconteçam do seu jeito. Não vai ser. Talvez é por isso que não foi ainda. Eles tinham que levar uma trombeta. E não é uma trombeta, na verdade é um chofar. Feito de chifre de carneiro do Ocidente, do Oriente. Aquilo tem um barulho, irmãos, incrível. E 300 homens tocando 300 chofar. Vou te falar. Levanta o ânimo de qualquer exército. E põe medo no exército inimigo. Eles foram para cima da montanha, os midianitas estão lá embaixo. Os midianitas olharam e falaram, que barulhada é essa? Olha lá que tanto de gente na montanha. Para fazer esse barulho, tem que ser mais de 32 mil. Sabe qual que foi a outra arma? Cântaro. Cântaro de barro. Um pote de barro. Vazio. Não podia ser cheio. E dentro desse cântaro, eles tinham escondido uma tocha. De modo que quando eles estavam no alto da montanha de madrugada tocando o chofar, a tocha acesa dentro do cântaro, ninguém via. Mas daqui a pouco, quando o Gideão gritou assim, por Deus e por Gideão, eles quebravam os cântaros, a tocha aparecia, aquele tanto de luz, os midianitas falaram, o quê? Perna para que te quero? Com barulhada dessa, com tanto de gente desse, correr, e um começou de madrugada no escuro, meio acordando, meio dormindo, você acordou assim? Está dando flechado no outro, espadado, rasteiro, pau quebra. Eles mesmos acabaram com eles. E história boa essa história de Deus, né? E ganharam a batalha. E ganharam a batalha. Não sei qual batalha você está batalhando. Mas eu vim dizer que se você usar as armas que você tem, oração. E sabe o que esse cântaro representa? Cântaro de barro. Você é barro, sabia disso? Você é homem, humus é barro. Mas esse cântaro tem que estar vazio. Olha, para você receber o cheio, igual aquela música que fala, né? Eu gosto na quarta-feira, o meu cálice eleva a ti, Senhor. Vem enchê-lo, faz transbordar. Para Deus encher, tem que estar vazio. E o vazio aqui é estar pronto para ser enchido por Deus. Diz, Senhor, me enche. E o que enche o cântaro? A tocha. O que significa essa tocha? A presença de Deus. O apóstolo Paulo, se referindo a nós, ele fala que os mistérios de Deus em nós é como tesouros em vasos de barro. Os vasos de barro somos nós. E o Senhor quer que nós mostremos a luz que há em nós para vencermos as batalhas. Coisa simples, 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 simples.
mas que Deus, na simplicidade dessas histórias de batalhas, de guerras, de pessoas improváveis, Ele vai nos mostrando que essa história é a nossa história. Olha aqui para mim. Eu sou Gideão. Eu não estava num lagar pisando trigo, mas estava num salão de beleza tentando fugir do chamado de Deus. Tinha um amigo meu que já estava ficando rico, está rico. Negócio de salão de beleza. Tem duas coisas que dá certo. Comida, 3. Comida, roupa e salão de beleza. Pode investir. E nós vamos fazer um negócio ali, quem sabe o salão de beleza, né? Vou lá fazer escova nos irmãos. Melhor não, né? Aí Deus falou, meu filho, não dá, deixa outro fazer isso. Será que você não está batendo na tecla errada? Até hoje não percebeu? Deus está falando assim, não é isso. Ah, mas eu sou o menor. Não é isso, não é sobre ser menor ou maior. É sempre confiar em mim. Mas não temos tanta espada, tantas pessoas. Não é sobre isso, que menos comigo é mais. Você e Deus é maioria. É sobre confiar em Deus, dizer, Senhor, eu estou lutando, mas não estou obtendo vitória. Eu preciso de vitória em todas as áreas da minha vida. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora. Não sei qual batalha você está batalhando, talvez está batendo no muro e voltando. Eu sei que você é corajoso porque você está aqui. Você saiu da sua toca e veio para cá e falou assim, preciso de algo do Senhor. Disso eu sei. E eu sei que o anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, está aqui agora. E Ele está dizendo a você, varão valoroso, varoa valorosa, guerreiro, guerreira, você tem guerreado por sua família, você tem guerreado por ter uma vida mais próspera, você tem guerreado para buscar mais de mim nas madrugadas, você tem buscado a minha palavra, tem um desejo profundo de me agradar, eu tenho visto isso. Mas vai na sua força, dá um passo a mais, sobe de nível. Essa crise é para a sua fé crescer, para você subir de patamar. E o Senhor quer usar você em uma batalha específica, no meio da sua família, no meio do seu trabalho. E agora, você precisa dar uma resposta para Deus. Que a sua resposta seja de Gideão. Gideão mudou completamente. Depois que ele faz uma prova com Deus, e eu já fiz provas com Deus, e te aconselho a fazer, não porque você duvida de Deus, mas por você ter ainda mais certeza, e Ele vai te responder, tenha certeza disso. Fazei prova de mim, diz o Senhor, fazei prova de mim.